Irã em chamas. Como o conflito no Oriente Médio mexe com os mercados e com o apetite do investidor pela Bolsa Brasileira? Salve pessoal, tá no ar mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro, diretor aqui dos portais, e do meu lado está a Júlia Vilchen, editora-chefe do Seu Dinheiro. Como é que tá, Júlia? Esse mundo anda muito complicado, como diria Renato Russo, não sei se você concorda. Oi, Vini, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Anda complicado e esse ano começou com tudo, né? Muitas notícias aí nessa frente geopolítica, conflitos. Complicado também para o investidor. Sim, e para a gente fazer a pauta do podcast aqui, por sorte o nosso convidado desta edição vai nos ajudar aqui a descomplicar um pouco o cenário, pelo menos, para os investimentos. O nosso convidado dessa edição é o Frederico Sampaio. Ele é CIO, diretor de investimentos da Franklin Templeton. Gestor aí com atuação em mais de 30 países e aproximadamente $1,5 trilhão de dólares sob gestão. É isso mesmo, Fred? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, feliz de estar aqui. É isso aí, também agradeço a você que nos acompanha. Aproveita para curtir esse episódio e seguir o canal do Seu Dinheiro. Toda semana tem podcast Touros e Ursos. Também você pode deixar o seu comentário aqui sobre o tema dessa edição, que é o conflito no Irã. E também daqui a pouco a gente vai falar dos nossos touros e ursos dessa edição. Aproveita também aqui para deixar o seu touro ou o seu urso aqui pra gente. Bom, mas vamos lá, Fred, eu tava até comentando que o tema do nosso programa aqui seria outro, falar um pouco do apetite do investidor estrangeiro pela Bolsa Brasileira, mas é impossível a gente não tratar do tema que tá mexendo aí com os mercados, não só com os mercados, mas como com toda a geopolítica internacional, que foi o ataque ali coordenado por Estados Unidos e Israel ao Irã. Mas antes disso acontecer, a gente tinha um mercado que estava praticamente ignorando esse cenário incerto, né, geopolítico. E eu acho que o principal reflexo disso a gente vê no Ibovespa. O principal índice da B3 acumula uma alta de mais de 50% quando a gente olha os últimos 12 meses. O dólar em queda também, saímos dos mais de R$6 ali no final de 2024 para um patamar que a gente agora está se aproximando, voltando para casa dos R$5,20. E quando a gente está falando sobre estrangeiro, né, foi principalmente ali o fluxo estrangeiro que fez com que tanto o dólar recuasse como a bolsa alcançasse aí essas novas máximas, né? A gente está falando de uma entrada só nesse ano de 2026 de mais de R$40 bilhões na B3. Enfim, o mercado até então estava ali ignorando ou passando ao largo desse ambiente geopolítico extremamente volátil, mas acho que a gente coloca aí um novo ponto de interrogação com o ataque ali ao Irã. E a primeira pergunta que eu queria saber, e acho que as pessoas que estão acompanhando a gente também, é se esse conflito no Oriente Médio muda essa dinâmica que a gente está vendo até agora para a Bolsa Brasileira e para os mercados como um todo. Qual que é a tua visão? Claro que é muito preliminar ainda, mas como é que você está enxergando? E a Templeton em geral, né? A gente estava conversando aqui fora do ar que você até entrou em contato com o pessoal que está lá mais próximo. Sim, realmente, Vinícius, esse foi um evento que acho que não estava no cenário base de ninguém. Ninguém realmente imagina que vai ter uma guerra. Todo mundo contava com o risco geopolítico, mas quando o evento acontece, acho que nesse caso pegou muita gente de surpresa, né? Ninguém imaginava que o Trump fosse... Ninguém acreditava como cenário base que o Trump fosse levar a esse ponto, né, a questão. E acho que, como você falou também, esse evento está muito no início. Você vê ontem a Bolsa abriu caindo bem, mundialmente falando, não foi só no Brasil, e terminou, a gente chegou até a estar no positivo, né, no final do dia. E houve uma recuperação importante dos ativos de risco ao longo do dia, não só no Brasil. E acho que isso está muito ligado a essa leitura, usando um pouco a experiência do ano passado, né, que é a chamada Guerra dos 12 Dias, né, quando eles também bombardearam as instalações no Irã, e a guerra foi muito rápida. A resposta do Irã foi tímida. Isso meio que passou uma imagem de que talvez dessa vez também, de novo,
a reação não fosse tão aguda. Então, no primeiro dia, aparentemente não seria, e ontem à noite as notícias foram que Tel Aviv, Jerusalém, principalmente as bases americanas ao redor do Oriente Médio foram bombardeadas, né? Então, a resposta veio com mais força dessa vez e cria essa incerteza, e hoje acho que ninguém tem condições de responder com muita certeza, né? Acho que tem 3 cenários que a gente trabalha, né? O cenário seria talvez o mais provável, meio que repetindo o que aconteceu da vez passada, né? Os Estados Unidos foram muito efetivos, né? Mataram o Khamenei, atingiram a liderança do exército de novo, então parece assim a situação que está sem comando, né, o país. Acho que a gente ainda vai ter muita notícia a respeito disso, mas o cenário base hoje para a gente é que esse conflito seria um conflito rápido. Nesse caso, repetindo o que aconteceu no ano passado, a gente está vendo um spike do preço do petróleo, as bolsas reagindo negativamente, a gente voltaria aonde estávamos antes. Então, um efeito mais rápido, sem grandes proporções, e até por um longo prazo, num caso como esse, que o regime realmente cai, possivelmente a gente vai ter um patamar de dólar mais baixo do que estava antes do conflito. Então, esse seria um cenário bem possível, que a gente está trabalhando aí com uma probabilidade até de 50%. As alternativas são um conflito se estendendo por mais tempo. Um conflito que fica retaliando o outro, mas sem fechar o Estreito de Hormuz, e tem o cenário que seria o pior, que é fechar, e aí o preço do petróleo, sei lá, poderia até ficar ali oscilando nos $100. Então, a gente não sabe ao certo o que é que vai ser. E essas vão ser... Cada cenário desse vão ter implicações diferentes para comportamentos ativos, tá? Eu acho que é muito cedo para ter grandes convicções. A gente estava até conversando, né? É muito difícil você ter informação independente, há muita propaganda nas notícias que são divulgadas, então, assim, acho que a gente ainda tem que esperar um pouco sedimentar isso aí. Mas a primeira leitura seria essa, tá? São movimentos temporários que vão, em algum momento, voltar aos patamares anteriores, e aí a gente não vejo nada por que mudar o cenário para o Brasil, tá? Um conflito de 4 semanas, como o Trump sinalizou nas últimas entrevistas, seria algo que o mercado poderia absorver? Eu acho que absorve. Acho que é isso. 4 semanas pendendo para um cenário que os Estados Unidos são ganhadores, o preço do petróleo cai, diminui essa tensão no Oriente Médio, acho que o patamar dos ativos de risco volta com certeza e se estabiliza num nível mais alto. Aí dólar é para baixo, o petróleo é para baixo, então tem espaço para juros nos Estados Unidos de fato cair. Se a gente ficar num conflito mais longo, é possível que a gente veja dólar se valorizando, um pouco de receio do Banco Central americano de cortar os juros, esperar mais para ver qual o impacto do contágio do petróleo, do preço do petróleo, dos combustíveis para a inflação. Então, é um cenário de maior incerteza, tá? Mas tudo se resume a isso. Quanto tempo demora e qual é o desfecho desse conflito. No caso de um conflito mais longo, enfim, de um cenário aí mais complicado, seria um cenário em que os investidores estrangeiros poderiam tirar recursos do Brasil e reverter esse movimento positivo que a gente tem visto da Bolsa? E que outros cenários poderiam levar a essa fuga do estrangeiro da Bolsa brasileira? Olha, acho que o Brasil é uma região diferente nesse contexto, até privilegiada nesse contexto, tá? Porque quanto mais ruído, mais conflito, Oriente Médio, Ásia, aquela região, mais se valoriza o fato que a gente está num lugar sem conflito. A gente tem nossas mazelas, obviamente, fiscal, todo mundo conhece nossas questões, mas questões de conflito geopolítico não é uma delas, e a gente poderia ser visto como um porto seguro, né? Uma região que poderia suprir commodities, poderia estar até se beneficiando do conflito como um todo. É muito cedo para falar, tá? Eu não arriscaria, porque eu vejo prós e contras. Por um lado, eu vejo
um menor apetite por ativos de risco, num cenário de mais conflito, de turbulência, aí possivelmente a gente vai ver full flight quality, né? O pessoal indo para ouro, para dólar, tentando se proteger e saindo de ativos de risco como um todo, tá? E aí não é bom para ninguém em termos de bolsa, mas a gente tem esse contraponto de que, primeiro, nosso valuation é muito mais barato do que o resto e a gente não vai ver nossas empresas sendo impactadas diretamente, né? Só por vasos comunicantes, tá? E no caso de um conflito mais rápido, enfim, que os mercados globais absorvam com mais facilidade, quais são os outros riscos para vinda desses recursos estrangeiros para cá? Assim, que outros eventos poderiam levar o gringo a tirar o dinheiro da Bolsa Brasileira? Então, no cenário que a coisa se resolve rapidamente, a gente volta para o cenário que estava antes, eu acho, né? Então, é um cenário mais do mesmo. O que a gente tem visto globalmente falando, e acho que vocês já devem ter escutado isso de vários, o movimento que aconteceu esse ano foi um movimento que aconteceu a despeito do que está acontecendo no Brasil. Foi um movimento mais global, os investidores reduzindo exposição. Assim, a gente está há um período muito longo de valorização contínua das empresas americanas, principalmente as de tecnologia. E nesse contexto que a gente vinha vivendo, primeiro, valuation deles lá em cima, né? Terminou o ano muito forte, no high de valuation, esses ruídos começaram a motivar investidores globais, geralmente dedicados à bolsa. Por exemplo, um gestor global, ele tem, por exemplo, o MSCI como um parâmetro, o MSCI global como um parâmetro. Então ele tem as diversas regiões, ele fica under, over em cada região. Eles resolveram reduzir um pouco dos Estados Unidos, e como nossos mercados, Brasil está, 3 anos vendo o mercado encolher, né? A gente pega aí os 2 últimos anos, foram anos de recompra, ativos de preço muito baixo, a gente não teve IPO, empresas fechando capital. Então, assim, nosso mercado foi ficando cada vez mais estreito, né? Mais raso. E aí, quando vem um movimento, por menor que seja lá fora, mas para a gente acaba sendo muito grande. Então, o número que você falou, 40... foi um número muito relevante, né? 40 bi que entrou. Mas se você olhar globalmente falando, Coreia recebeu também uma bela soma. E aí, quando você vai olhar mais no detalhe, as proporções dos dados que a gente teve em relação às diversas regiões, as proporções de fluxo para quem divulga, a Coreia divulga, por exemplo, obedecem mais ou menos os pesos na MSCI, tá? Então, assim, o que entrou no Brasil divide por 3 o que entrou na Coreia. É igual ao que entrou no Brasil. Então, mais ou menos, está ali guardadas algumas proporções dos pesos de cada país. Então, assim, quanto tempo vai demorar esse movimento? Muito difícil falar. Mas, assim, tem capacidade de durar por bastante tempo, tá? No curtíssimo prazo deve dar uma interrompida por conta do... No curtíssimo prazo é possível que dê uma interrompida, mas depende muito. É possível, não consigo nem afirmar que é certo, porque se houver uma leitura de que o movimento é rápido, é um buy opportunity importante. Então a gente vai pegar empresas que vão recuar de preço de uma forma relevante, tá? Não é o caso da Petrobras, por exemplo. Petrobras foi muito bem, deve ir muito bem. Não Petrobras, mas petróleo como um todo, né? As empresas produtoras de petróleo vão andar bem nesse cenário, mas a gente pega várias outras de consumo doméstico que não tem nada a ver com esse contexto todo, que vão dar oportunidades de compra, tá? Então, depende. Não gosto de dar essas respostas, né? Essas respostas meio em cima do muro, mas a gente está ainda muito no início do processo e não dá para ter certeza de nada. Se você perguntasse ontem, no meio do dia, eu falei, vai ser de novo que nem... Parece que vai ser de novo como foi a Guerra dos 12 Dias. Aquela resposta, muita narrativa, né? muita retórica, nós vamos destruir o Império Americano e tudo mais, mas a reação bem contida. Dessa vez parece que foi um pouco mais forte aí, né? Foi mais forte.
Então, não sei quanto tempo demora. Aí tem muitas informações a respeito do estoque de mísseis, que o estoque de mísseis dos Estados Unidos para proteção vai durar, não vai durar. O estoque de mísseis do Irã é enorme, não é enorme. Então, tem muitas informações aí desencontradas e a gente só vai saber mesmo ao longo da semana. Teu cenário base é de que o conflito seja mais curto. Agora, eu sei que é uma probabilidade menor, mas num cenário em que o conflito se arraste, se agrave, o que seria um ativo de proteção ou ativos de proteção para o investidor, para um cenário um pouco mais grave? Aí é o livro-texto, né? Assim, o ouro já subiu muito, mas se beneficia, né, desse contexto, né? É fuga para proteção. O próprio câmbio, dólar, né? Não o câmbio, mas o dólar. A procura por portos seguros aí. E aí tem uma questão grande, que aí, assim, só elucubrando, tentando projetar lá para frente, que é muito cedo para falar isso, pressões de recessão do mundo. Então, assim, atividade econômica, comércio tende a ser afetado. Então, assim, um movimento dos orçamentos para despesas em defesa, redução de outros tipos de gastos. Então, tudo isso tem uma pressão recessiva. E aí pode ter uma questão de juros para baixo. Vai depender muito do andamento. Então, é muito especulativo estar querendo acertar agora o que vai acontecer, tá? Tem nuances em tudo isso que vai acontecendo. Então, a gente tem que esperar para ver e tomar decisões em cima disso, tá? Pensando em juros, né? Você falou aí de uma pressão recessiva que pode vir desse conflito, mas ao mesmo tempo também pode vir uma pressão inflacionária por causa da alta do petróleo, né? E os próprios gargalos logísticos que surgem ali por conta do conflito ser ali em torno do Estreito de Hormuz, enfim, uma área onde passa muito do comércio 20% internacional, do 20% do petróleo passa por ali. Aí eu te pergunto, né, existe toda essa expectativa de, será que os bancos centrais podem subir juros? Será que o Fed vai cortar tanto quanto está prevendo, né, se não pode bater na inflação? Será que o nosso Banco Central, que está prevendo cortar juros, vai cortar tanto quanto o mercado... O mercado vinha cortando as expectativas para a Selic no fim do ano. E agora existe essa incerteza toda. E nesse cenário, no meio disso tudo, tem ali a questão da renda fixa, né? Vai perder atratividade? Não vai perder atratividade a renda fixa brasileira? Como é que você está vendo o cenário para juros e para renda fixa, pensando aí num conflito que pode ser rápido ou num conflito que pode ser mais complicado? Sim, eu acho que, primeiro, a reunião está aí já, né? Cenário de Brasil, tá? Supondo que seja um conflito rápido, eu acho que muda pouco, muda nada. Eu acho que continua vida que segue. A gente tem, primeiro, o nosso juros é bem gordo, né? A gente tem aí, mesmo que caia como está na curva aí de 15 para 12, ainda assim é muito juros, ainda assim a gente vai estar lá liderando o ranking de maiores taxas reais de juros do mundo. Então, assim, a gente tem bastante espaço para cortar. Obviamente, esse cenário pode ficar muito mais turvo. Então, assim, o início dos cortes eu acho que não vai ser afetado. Então, provavelmente, na próxima reunião, 50 bips de corte, 50 basis points de corte. Isso vai continuar. Mais para frente, a gente tem cortes contínuos projetados na curva ao longo desse ano para chegar lá no final do ano em 12%. Então, tem 3% de corte ao longo, começando em cortes de meio, né? Essa discussão mais longa, dependendo do que vai acontecer com esse conflito e os vasos comunicantes, as vias de contágio, é que aí a gente consegue ver maior incerteza, né? Ver maior incerteza é ótimo, mas a gente começa a ter um pouquinho de questionamento. Então, se o câmbio muda de patamar, por qualquer motivo a gente vê um desenrolar da guerra muito mais complicado, muito mais duro, muito mais assim, incerto e assim, sem saber o que vai acontecer,
pode ser que haja essa corrida por ativos de proteção. E o câmbio, o dólar é um deles. O dólar é um ativo desses. Então, a tendência seria petróleo lá em cima, então, de alguma forma, contaminando os preços, e o câmbio também contaminando os preços. E aí a gente pode ter um questionamento. A inflação que estava projetada, bem comportada para esse ano, pode ser que a gente comece a ver algum deslocamento para cima, ameaçando aí as metas. E aí a gente pode revisar, o mercado pode revisar esse comportamento. Muito cedo para falar isso, muito cedo. De novo, se for um movimento rápido, a gente pode ver isso voltando rapidamente e, pelo contrário, preço do petróleo indo para baixo da onde estava antes do início do conflito. E aí é o contrário de tudo que eu estou falando. Então é dólar, Estados Unidos cortando juros por lá, dólar perdendo força, petróleo ajudando. Então, assim, você vê que a gente consegue fazer cenários opostos, dependendo do que vai acontecendo. Então é muito cedo para escrever aqui na pedra que vai acontecer determinada coisa. Você só fica um pouco de olho. Vai ter que ficar um pouco de olho. Fred, independente da guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio, a gente tem uma batalha programada aqui no Brasil nesse ano, que é a batalha eleitoral, né? Temos eleições presidenciais em outubro, e esse é um tema que costuma mexer bastante com os ativos no mercado financeiro. Eu queria saber um pouco da tua visão, da visão da Franklin, enfim, também como um investidor estrangeiro, está olhando para esse potencial risco eleitoral. A gente tem também a questão fiscal, que é outro ponto que vira e mexe, acaba pegando bastante nos mercados. Como é que vocês estão enxergando essa questão das eleições no Brasil? Então, eu trabalho nessa empresa que é uma grande gestora global. E eu me reúno com meus pares, né, das diversas reuniões e discutimos cenário de forma mais global, tá? Eu te falo, minha opinião, que o tema eleição ainda não é um tema. Esse movimento desse ano foi um movimento a despeito de tudo que aconteceu aqui. E te dou alguns exemplos, tá? A Colômbia, até janeiro, o desempenho da Colômbia estava até maior que a gente. E lá também vai ter uma eleição, só que houve uma coisa curiosa na Colômbia. Se você visse o consenso até o final do ano passado, seria uma vitória fácil da direita. E aí, se você pegar o Polymarket, por exemplo, esse ano a coisa meio que embolou. Então, o candidato da esquerda cresceu muito nas pesquisas e o cenário ficou embolado. A despeito de tudo isso, embora as probabilidades tenham mudado, o mercado andou e andou muito. E eu leio da mesma forma aqui no Brasil. A gente tem uma eleição que está muito difícil de ser muito assertivo sobre quem vai ganhar. Eu não sei, ninguém sabe. Mas a despeito de tudo isso, a despeito do fiscal, a gente está ganhando tempo, né? A gente foi beneficiado por tudo isso aí. Essa discussão é uma discussão que vai ter que ser enfrentada, né? O que a gente está vivendo hoje, o nível de juros real é insustentável. Não tem como o país conviver com isso por prazos muito longos. O que ajuda a gente é que tem embutido ali um pouco a esperança que isso aí, depois da eleição, de alguma forma, com maior ou menor intensidade, vai ser de alguma forma enfrentado. Mas a gente não sabe ainda qual é essa agenda ainda, a gente vai precisar ver. Enquanto isso, a gente vai se beneficiando. Mas é um tema importante, sim, que não está fazendo preço, vai começar a fazer mais preço. E aí outra coisa que é importante notar, que é o seguinte, o local, né, a gente tem esses nossos vieses, né? A gente tem nossos vieses de como que as coisas impactam. O estrangeiro aí, falando um pouco da Franklin, por exemplo, que pega lá o nosso gestor de mercados emergentes. Ele está olhando Brasil, América Latina como um todo, leste europeu, Ásia, e quando você vai olhar cada um deles, pessoal, cada um tem sua mazela, né?
algumas maiores que outras. A nossa é bem grande, é verdade, mas o nosso valuation também é bem mais barato. Você vai olhar as outras regiões, cada uma tem sua história. Então a gente fica muito, às vezes, impressionado com essa agenda doméstica. Mas o estrangeiro olha disso de uma forma um pouco mais talvez cética, não sei, talvez um pouco mais neutra, não sei. Então, assim, esses movimentos vêm. E outra coisa importante é que a nossa alocação, a alocação do investidor doméstico, pega aí, por exemplo, fundos de pensão, esses investidores institucionais, é a menor alocação da história em bolsa. Quando esses juros foi para 15 e o juro das Bs foram para 7, 7,5, o nível, a exposição desses investidores à bolsa caiu para baixo de 5%. É nada. Então, se você olhar assim, esse investidor marginal doméstico, que é o que é mais preocupado, que tem outra questão também, o custo de capital do estrangeiro é diferente do custo de capital do investidor doméstico. Aqui, a gente pode decidir, ou eu boto aqui meu dinheiro no 15% do CDI, ou eu vou para a bolsa que tem determinado retorno esperado. Esse 15% de CDI não é uma opção para o investidor global. Você pega lá o meu par que está lá em Singapura, decidindo onde colocar, ele não tem essa opção do 15%. Ele tem as opções dos países para botar em bolsa. Então é esse investidor dedicado que tem um custo de oportunidade diferente do nosso. Então, mesmo num cenário que seja o pior para o desempenho dos mercados, o vendedor marginal doméstico já está com estoque muito baixo. Ele não tem tanto mais para vender. E vendeu muito mais nesse início de ano, né? Porque o estrangeiro foi entrando e quem deu liquidez para o estrangeiro fomos nós, fomos os domésticos aqui. Foi o pessoal sacando. E se você olhar o que aconteceu com... Você pega fundos de ações e fundos multimercado que investem em ações. A gente está há 3 anos, desde que os juros foi de 12 para 15, há 3 anos sem parar levando resgate. Então a indústria fez isso assim, encolheu. Quem comprou nos 2 últimos anos? Os estrangeiros não entraram para valer, mas a gente viu muita recompra, as empresas recomprando ações, as empresas fechando capital. É o inverso do mundo dos IPOs, né? Quando as bolsas estão indo muito bem, o valuation está mais gordo, a gente vê IPO entrando, né? O pessoal fazendo follow-on, oferta, vendendo. E aí a bolsa vai ganhando profundidade. O que a gente viu foi ao contrário. Dá para pensar aqui umas 5 empresas fecharam capital no passado, as empresas fizeram recompras importantes. Então, assim, quem vai ser o investidor marginal que vai sair vendendo? Então, eu não espero porque vai ter um cenário mais negativo, vai ter um cataclisma. Não acho. Vai depender de muitas coisas, vai depender de quais são as probabilidades implícitas antes da eleição, quais eram as crenças, os cenários bases, e aí se vai ter uma grande quebra dessas visões ou um cenário diferente do que se pensava antes. E aí vale pro bem e vale pro mal. Então, eu acho que a eleição não é um tema, tá? Respondendo hoje. Não é um tema ainda. Acho que a gente pode começar a ver essa pauta entrando com mais força lá para depois de abril, que a gente vai saber quem são os candidatos, os números de pesquisa de fato vão começar a convergir para a realidade. Então, calma, né? Queria, então, finalizar aqui esse primeiro bloco perguntando das posições da Franklin Templeton, né? Quais as posições da gestora no Brasil, visão para a bolsa, dólar, juros? Eu sei que agora está embolado, né, com esse risco geopolítico que surgiu, mas a pergunta é, quais as posições de vocês e se ainda dá tempo do investidor local, mais precisamente da pessoa física, né, que é para quem a gente fala aqui, pegar a onda de uma valorização na bolsa que continue. Vai dar uma chance, né? Hoje provavelmente vai dar uma chance aí. Então, assim, volta a discussão, se é um conflito rápido ou um conflito, sei lá, que aumenta de proporções, vai ter outras nações entrando, vamos ver, a gente ainda não sabe isso. Mas, assim, o que a gente gosta a gente gosta muito do setor de utilities, que assim, a gente gosta muito do tema de preço de energia subindo. E
assim, a gente tem visto na margem que isso tem acontecido, né? O preço da energia no mercado spot subiu bastante. Então a gente gosta das empresas que se beneficiam desse cenário. Que aí a Antriga Eletrobras, a Axia, gostamos muito da Copel também. E a gente tem carregado essas histórias já há algum tempo, tá? Gostamos do setor de bancos, bastante também. E a gente tem algumas histórias na carteira. A gente gosta muito de Itaúsa, que é uma forma descontada, né, de comprar Itaú. A gente gosta agora do Nubank, depois dessa... Nubank deu muita chance. É uma história até curiosa, porque a gente vê muito essa narrativa que as empresas pesadas no índice performaram muito bem. Médio, é verdade, médio. O Nubank é a empresa mais importante do MSCI Brasil e ela performou mal, caiu. Obviamente vem de níveis de valuation completamente diferentes das demais. Então, assim, gostamos de Nubank, gostamos de XP, gostamos de Pactual. Então, assim, acho que no setor financeiro a gente acha muito boas empresas e gostamos das histórias dela, tá? Em empresas menores, a gente gosta muito da PagMenos, que joga esse jogo. Primeiro que tem um valuation muito descontado perante os pares. Se você pegar, ela está negociando hoje uns 13, 14 vezes o lucro. É metade do que negocia os pares dela e a principal par dela no mercado. E ela está jogando um jogo que, independente do que a gente vai falar aqui de petróleo, do que quer que seja, ela está jogando o jogo desse mercado chamado GLP-1, que são essas canetas de emagrecimento, e isso está tendo um crescimento assim, espetacular, né? Assim, quem não conhece alguém que está começando a usar alguma dessas canetas? E a tecnologia está melhorando, as substâncias estão melhorando, estão menores efeitos colaterais, e a tendência é que isso aí continue crescendo por alguns anos, tá? Então a gente gosta muito dessas histórias, tá? A gente tem um processo de seleção bem bottom-up, a gente gosta mais das empresas, a gente não faz muito essa coisa setorial, mas tem alguns temas que a gente valoriza, tá? E um tema interessante que tem, que está meio que na pauta agora, né? A gente tem visto que lá fora tendo um questionamento grande dos impactos da inteligência artificial, né? Então tá um tema mais presente que vai bem de encontro com o que a gente tem na nossa carteira hoje, que é esse chamado HALO, que é o HALO, né? Que traduzindo para o português são ativos reais de baixa obsolescência, que é uma coisa que preocupa todo mundo. A gente pega essas empresas, e acho que o setor de software foi o que mais sofreu por conta disso, por conta dessa incerteza do que vai ser o crescimento, se essas empresas vão estar aí do jeito que elas são daqui a 5 anos, quais são os impactos que a inteligência artificial vai trazer para diversos setores, e acho que o de software é um dos que mais chamou a atenção. Esses ativos desse tema são histórias que, a despeito de tudo isso, vão estar aí e, em alguns casos, até se beneficia, que é um pouco da história do preço de energia, tá? Então, pega Eletrobras e Copel de novo. Então, são ativos reais que produzem energia e, assim, tudo que a gente vê, esses investimentos que estão sendo feitos em data center, tudo que vê para frente é intensivo nesse consumo. Então, assim, esses caras, esses produtores vão se beneficiar. Então, esses temas de longo prazo, a gente acha bem interessante, tá? A gente não sabe quem vai ganhar nessa corrida da inteligência artificial. Eu acho que uma certeza é de que todas as empresas vão precisar de energia para isso. Exatamente. E fora de bolsa, assim, renda fixa, câmbio, qual que é a visão de vocês? Olha, é o que você falou. Até agora, a gente estava com a visão bem mais positiva com o comportamento da moeda, né? Acho que a gente está vivendo aí um mundo cortando juros. O juro brasileiro, mesmo com esse corte de 300 bips implícito na curva, ainda é muito alto. A nossa visão é dólar para baixo. Obviamente agora a gente fica com um pouco de incerteza. Não sei até que ponto, tem que ver aí, tem que esperar um pouco, amadurecer um pouco do que é que vai acontecer aí ao longo desses próximos dias, tá? E aí a gente vai saber direito se é de novo, um buy opportunity, mesmo para a moeda, né? A moeda deu uma valorizadazinha aí nesses últimos dias ou não. Mas hoje, meu cenário base ainda é dólar para baixo, tá? Legal.
Tá certo. Bom, com isso a gente pode passar para o bloco dos touros e dos ursos. Júlia, você quer explicar para o pessoal que acompanha a gente? Outro dia me perguntaram isso, mas por que touros e ursos? Acho que tem muita gente que ainda não está na mesma página aqui. Seria legal explicar por quê, o que são os touros e o que são os ursos e por quê, né, que a gente chama de touro, os destaques positivos e os ursos, os destaques negativos. Tem alguma coisa contra os ursos? Não, é porque são termos, jargões de mercado, né? Enfim, touro vem de bull market, enfim. Quem tá bullish em alguma coisa tá prevendo uma alta, né, naquele ativo, né? O bull market é um mercado de alta, porque disse que os touros atacam chifrando para cima, né? Então, como eles têm esse movimento aí para cima, o mercado de alta é um mercado bullish, é um bull market. E o ouro, né, também vem do termo inglês, do bear market. Aliás, o urso, perdão, vem do bear market, né, do mercado de urso, porque os ursos atacam dando uma patada para baixo. Então, por causa disso, a gente chama o mercado negativo, com tendência de baixa, ou alguém que está com uma perspectiva de baixa no preço de algum ativo, de estar bearish, enfim, que está aí com uma visão de urso para aquele ativo. Então já manda aí o seu urso desse programa. Vou começar então aqui pelo meu urso, já que a gente sempre começa pelos ursos, né? Apesar de chamar touros e ursos. Meu urso vai para o Pão de Açúcar, né? Que na última semana divulgou balanço e também teve aí um evento que impactou negativamente os preços das ações. O Pão de Açúcar está bastante endividado, né? E foi alvo de um alerta aí da consultoria Deloitte nas notas explicativas das suas demonstrações financeiras, de que havia uma incerteza relevante sobre a continuidade operacional da empresa. Basicamente, a varejista terminou o ano passado, de 2025, né, com um déficit de capital circulante líquido de cerca de 1,2 bilhão de reais, enquanto tem dívidas a vencer aí no curto prazo, nesse ano aí de 2026, de 1,7 bilhão de reais. Isso quer dizer, em outras palavras, que o Pão de Açúcar tem mais obrigações de curto prazo, tem um volume maior de dívidas de curto prazo a vencer do que recursos disponíveis, de fato, para honrar essas dívidas. O endividamento total aí da varejista chega aos 4 bilhões de reais. E o balanço também mostrou que existem cerca de 16 bilhões de reais não provisionados em disputas tributárias e discussões administrativas classificadas como perdas possíveis, ou seja, valores que não são reconhecidos oficialmente como um passivo, mas que representam um risco potencial relevante de se tornarem um passivo, ou seja, um risco aí da dívida da empresa aumentar ainda mais. O Pão de Açúcar diz estar conversando com credores para estender os prazos dessas dívidas de vencimento mais curto, além de baratear custos e cortar despesas, mas até agora não houve nada de concreto e os analistas acham que pode não ser suficiente aí todas as medidas que a empresa anunciou até agora. Até porque o Pão de Açúcar tem tido aí repetidos prejuízos, né? E por causa disso também não consegue aproveitar os seus créditos tributários. Depois da divulgação dos resultados e desse alerta da Deloitte, as ações do Pão de Açúcar caíram forte na Bolsa Brasileira. Então houve aí um evento na semana passada que deixou essa empresa, que tem sido um urso, né? Que tem se saído mal e tem mostrado ser arriscada por conta desse endividamento, deixou ela ainda mais urso, mais bearish, né, no olhar do mercado. Enquanto você estava falando, eu estava inclusive buscando aqui o valor de mercado do GPA. Hoje está valendo menos de 1,5 bi na B3, realmente uma empresa, uma das mais emblemáticas da Bolsa Brasileira. E é um valor de mercado menor do que a dívida de curto prazo, né, a dívida a vencer. É uma situação preocupante, realmente. Vou torcer para o Pão de Açúcar conseguir virar esse jogo, mas me parece uma situação bem complicada mesmo. Fred, para quem você vai mandar aqui o seu urso aqui deste programa? Eu acho que o meu urso vai ser pro momento que a gente está vivendo, né? Pode ser que esse urso não seja tão urso assim daqui a um mês, mas acho que o urso agora são os países importadores de petróleo. Aí vai Coreia, vai Indonésia, vai China, vai Índia.
E as airlines, né, que são os grandes, que é assim, a grande linha de custo deles aí é isso aí, né, o fuel, né, é o combustível que vai subir. Então esses são meus ursos aí. Você olha hoje o que aconteceu com a Coreia, caiu 7 lá fora. Sim, a Bolsa da Coreia caiu forte nesse pregão e, como você colocou, né, o dólar subindo e petróleo também é uma combinação terrível para empresas aéreas, então... Para empresas aéreas também. É verdade. Bom, por falar em aumento de custos, o meu urso deste programa vai para a inflação. Já era o meu urso antes dos eventos recentes, porque a gente teve a divulgação na semana passada do IPCA 15, a prévia do índice oficial de inflação, que teve uma alta de 0,84% no mês de fevereiro, acelerou bastante em relação a janeiro. Já era esperado, mas veio bem acima da previsão de mercado. Né? O mercado estava apontando ali na casa de meio, 0,53%, e ele veio com 0,84%. Foi algo que surpreendeu bastante os analistas. O teto das estimativas era de 0,69%, né? Então ele furou ali bastante o teto das projeções. E a gente teve dois principais efeitos para essa alta do IPCA 15, que foi o reajuste das mensalidades escolares e ali também o preço de passagem aérea, né? O grupo Transportes também acabou pressionando o índice. Se a gente tiver alta aí de petróleo, provavelmente a gente deve ter ainda uma pressão ainda maior nesse grupo de transportes, em particular passagens aéreas. Então, agora com esse conflito no Irã, é mais um fator de pressão para a inflação neste momento. E lembrando que teremos, né, neste mês de março, reunião do Copom, que vai anunciar provavelmente o início do ciclo de corte de juros, o tão aguardado ciclo de início de corte da Selic aqui no Brasil. Vai ser interessante, a depender do que vai acontecer no Oriente Médio até lá, se o Copom vai, de alguma maneira, contemplar esse cenário no comunicado que ele divulga ali junto com a decisão. Mas fica aqui o meu urso deste programa para a inflação surpreendendo negativamente. Bom, então vamos aos touros agora, vamos aos destaques positivos e mais uma vez, Júlia, você pode falar aí quem está em alta neste momento. Bom, eu acho que é um touro óbvio, né? Eu escolhi o petróleo e, por extensão, também as petroleiras que se beneficiam mais da alta do petróleo. A gente viu aí, desde que o conflito no Oriente Médio começou, o barril de petróleo saltando ali de uma faixa de $70 para cima de $80, né? O Brent, né, principalmente, está negociado acima de $80 nesse momento que a gente está gravando o programa, então são altas expressivas. O Brent chegou aí aos $85 e os analistas preveem que no pior cenário, né, o barril poderia chegar até aos $100, então poderia ainda subir mais. E a gente viu no pregão da segunda-feira as petroleiras, as ações de petroleiras aqui na Bolsa Brasileira também fechando como as maiores altas do dia. Então, Prio, Petrobras, PetroRecôncavo ficaram ali entre as principais altas do Ibovespa. Relembrando aqui, né, o que a gente falou, a gente está falando de um conflito numa região que produz muito petróleo, então poderia haver uma queda na oferta, mas mesmo que não haja uma queda na oferta da commodity, pode haver problemas logísticos. A gente viu aí o fechamento do Estreito de Hormuz, que é por onde passa 20% aí da produção de petróleo global, então é bastante preocupante ali se você não tem esse corredor, a circulação ali do petróleo. Então, por causa disso, acho que não poderia deixar de ser outro meu touro da semana. A ação da Petrobras subiu, mas se essa valorização do petróleo ela se estender, daqui a pouco a gente vai estar com aquela velha discussão interminável. O grande dilema da Petrobras. Sobre o preço dos combustíveis. Então, a presidente da Petrobras já foi questionada sobre esse tema. E se esse cenário incerto lá no Oriente Médio permanecer, provavelmente vai entrar na nossa pauta. Mas, Fred, manda aí o seu touro. Engraçado você estar falando disso, né? Que ela estava mencionando, eu estava pensando exatamente nisso, que a gente está agora em ano de eleição.
A gente estava discutindo o contágio, né, da inflação, caso o preço do petróleo continue. A defasagem já está alta, já está lá para casa de 15%, 20% de defasagem dos combustíveis. E em ano eleitoral a gente sabe que a vontade política de reajustar é negativa, né? Então a gente pode ver aí isso independe de partido, né? Exatamente. Ano de eleição vai sempre ter aquele argumento de que é uma volatilidade temporária, que volta à média e tal, que de certa forma não é errado, né? É verdade. Mas assim, é um tema que vai possivelmente atrapalhar a Petrobras para brilhar num cenário simples de petróleo subindo. O meu touro é o que eu falei ali atrás, é a antiga Eletrobras, a Axia, por conta... Primeiro, ela tem um carrego espetacular, né? Para quem gosta de dividendos, essa ação é um prato cheio, então ela paga aí até onde dá para ver no horizonte, pagando aí um dividend de próximo de 10% ao ano. Então, ela é um excelente carrego e pode surfar muito bem uma revisão dos preços da energia. Você pegar hoje o preço de longo prazo, que todo mundo modela, essas empresas é na casa de 250, R$200 o megawatt-hora. Isso agora no preço spot está lá na casa de 350. Então tem muito espaço para ver esse preço sendo ajustado para horizontes mais para frente. Então o meu touro vai para ela, deve continuar performando aí bem. As ações dobraram de valor, né? Quando a gente pega esse intervalo Sim. dos últimos 12 meses, foi um... E teve muito de-risking, né? O de-risking é assim, foram tirando o risco da história. Teve primeiro aquela interferência política que precisou ser julgada no STF a respeito do direito de voto que o governo, pacificada. A questão da eletronuclear vendida. Então, assim, ao longo... a política de dividendos que foi anunciada. Então tem uma série de eventos que foram acontecendo ao longo desses últimos 12 meses que impulsionaram o desempenho da ação. Mas ainda você olha hoje, ela ainda é bem convidativa. Uma boa notícia para quem investiu e manteve o FGTS. Ali na privatização. Demorou para esse investimento acontecer. Penou, né? Penou. Mas quando a gente diz que bolsa é longo prazo, então um argumento aqui favorável para a gente, que na época a gente escreveu matéria no qual a gente dizia que os analistas estavam recomendando para as pessoas usarem o FGTS para comprar as ações da Eletrobras. Então, uma boa notícia para a gente também, que acabou ali escrevendo, né, Júlia, sobre esse assunto. Sim. Bom, deixa eu falar o meu touro aqui, que vai para o Bradesco. O banco anunciou uma reorganização dos seus negócios de saúde. Eles estavam espalhados em diversas subsidiárias. O Bradesco tem ali a Bradesco Saúde, ele tem ali a Odontoprev, que é uma empresa de planos de saúde odontológicos, tem uma empresa de hospitais, tem uma participação no Laboratório Fleury. Essas participações estavam todas espalhadas e ele decidiu concentrar todos esses negócios de saúde numa única holding, que vai se chamar Bradsaúde. Eu adorei esse nome, né? Assim, sem inventar, né? Sem Axis. Pra mim, a gente até criticou a Eletrobras aqui por essa mudança de nome. Assim, Bradsaúde, eu adorei esse nome. E ela vai ocupar o lugar da Odontoprev, né? Eles vão usar a Odontoprev, que já está listada na B3, para reunir esses negócios de saúde. Então, já nasce como uma empresa listada na Bolsa, né? Fizeram, estão chamando de um IPO reverso, ali ao colocar todos esses negócios ali debaixo da Odontoprev. A gente está falando de um grupo que tem uma receita de mais de 50 bilhões de reais e quase 4 milhões de beneficiários. Então, é um gigante que vai, uma vez aprovado a operação, vai ser um gigante na B3. A gente estava precisando, como o Fred bem colocou aqui, muitas empresas acabaram recomprando suas ações ou até fechando capital nos últimos anos. Então, quando surge uma empresa grande no mercado, é algo para a gente comemorar. Lembrando que o Bradesco ele vai ter a maioria do capital dessa empresa, ele vai ter ali aproximadamente 90%. Então, ele vai ter em algum momento que fazer uma oferta de ações para poder chegar ali ao capital mínimo em circulação
previsto no novo mercado, né? Essa empresa vai ser listada no novo mercado e o novo mercado prevê que pelo menos 25% do capital precisa estar em circulação. Então a gente também deve ver uma oferta grande de ações da Bradesco Saúde, enfim, em algum momento assim que a operação for aprovada. Acho que a única questão em relação a essa história do Bradesco, da Bradesco Saúde, é por que não fizeram antes, né? Já estava ali, acho que o mercado supervalorizou, né, as ações da Odontoprev, que é onde vai ficar concentrada ali a Bradesco Saúde, dispararam as do Bradesco também. Então havia um valor ali, digamos assim, escondido dentro do banco, que agora ele aflorou com essa decisão do Bradesco, mas fica aqui de qualquer maneira, meu touro desta edição para o Bradesco. Só para a gente encerrar aqui, só para não dizer que a gente não falou de alguma coisa fora do mercado financeiro, a gente gosta de terminar com um touro especial, Fred, aqui fora do mercado. E eu vou dar uma dica aqui de filme, que é o Marty Supreme, que para mim, né, eu assisti, fechei o meu ciclo do Oscar 2026, para mim, dos filmes que estão concorrendo, foi o que eu mais gostei. Ele não vai ganhar, então por isso que eu já estou dando meu touro especial aqui, porque eu sei que ele não vai ganhar, mas eu adorei o filme. Ele, enfim, tá ali mais ou menos empatado com uma batalha após a outra, que eu gostei bastante também. Mas ele tem algo que eu gosto muito, que é um protagonista meio filho da mãe, assim, mas é um cara que aprende, assim, a vida ensina, sabe? Então, é um filme que eu não dava nada, assim, quando eu fui assistir. Fui mais pra cumprir a tabelinha do Oscar, porque é um filme sobre sobre um jogador de ping-pong, né, de tênis de mesa. Como é que isso vai se tornar um filme interessante? E é vagamente inspirada numa história real, mas o diretor teve bastante liberdade ali para maltratar bastante o personagem que é interpretado pelo Timothée Chalamet. Tá extraordinário no papel. Ele deveria ganhar o Oscar. Estou torcendo muito pro Wagner Moura, mas acho que como atuação a dele foi a melhor. Mas ele também, ele começou a temporada de premiações como favorito, mas ele tá perdendo esse favoritismo, porque ele só ganhou o Globo de Ouro. Depois ele foi perdendo os outros prêmios. Talvez porque ele tem um pouco desse espírito parecido com o do Marty, assim, ser aquela pessoa meio... o nariz um pouco empinado. Então acho que isso talvez acabe depondo contra o Timothée. Vamos ver o que vai acontecer. O Oscar acontece dia 15 de março, se não me engano. Isso. Daqui a 2 semanas. Vai ser interessante ver essa disputa de melhor ator. Tô torcendo pro Wagner Moura, mas seria muito justo se o Timothée Chalamet ganhasse. E se o Marty Supreme também ganhasse o melhor filme, mas não vai. Mas fica aqui a minha dica aqui para quem tá assistindo o nosso programa, para ir aos cinemas conferir o Marty Supreme. Bom, com isso a gente coloca um ponto final nesta edição do podcast Touros e Ursos, mas quero agradecer muito a presença do Frederico Sampaio, CIO da Franklin Templeton. Obrigado, Fred. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. É isso aí. Júlia, até o próximo programa. Muito obrigada e obrigada a todos os que nos acompanharam hoje. Isso aí, acompanhe também o seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo que mexe com seus investimentos. Aquele abraço.